Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente trabalhou o conceito de base média do triângulo, vimos a sua definição, as suas propriedades e fizemos alguns exercícios em cima disso. Bom, continuando a falar de relação de Euler para quadriláteros, vamos ver agora como isso se aplica ao trapézio. Então lembrando, né, nós temos que a mediana de Euler de um quadrilátero é o segmento que liga os pontos médios das diagonais desse quadrilátero, seja ele qual for. Então, no caso aqui, temos um quadrilátero ABCD, e J é o ponto médio da diagonal BD, L é o ponto médio da diagonal AC. Então, esse segmento JL é que é a mediana de Euler desse trapézio ABCD. Bom, em relação a esse trapézio, em relação à mediana de Euler, a gente tem duas coisas a considerar. Primeiro, ela é paralela às bases, ou seja, então ela é paralela à base AB e CD. E, além disso, a medida desse segmento vai ser o módulo da semidiferença Então, em relação à mediana de Euler do quadrilátero, a gente tem essas duas coisas a considerar. Bom, vejamos agora o porquê desses dois resultados. Bem, primeiro vamos mostrar que o segmento JL, ou seja, a mediana de Euler, é paralela às bases do trapézio. Bom, aí lembrando dos nossos aulas de base média do triângulo, vamos primeiro ligar esse ponto aqui, M médio de AD ao ponto L. Então, eu liguei o ponto M ao ponto, desculpa, L não, J. Liguei o ponto M ao ponto J. Bom, o segmento MJ, ele é a base média desse triângulo ABD, correto? Porque J é ponto médio de BD e M é ponto médio de AD. Então, dessa maneira, o que nós temos? Nós temos que o segmento MJ, ele é, então, paralelo ao segmento AB, correto? Então, esse segmento paralelo a isso. Então, a gente tem que o segmento MJ é paralelo ao segmento AB. Mas, como a BCD é um trapézio, nós temos então que AB é paralela a CD. E automaticamente eu tenho que o segmento MJ também vai ser paralelo a CD também. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora vai ser ligar o ponto M ao ponto L. Então, repare que o segmento ML, ele é a base média do triângulo ACD. Por quê? Porque o ponto M é ponto médio de AD e o ponto L é ponto médio de CD. Então, dessa forma, eu tenho que ML é paralelo a quem? É paralelo a CD. Então, ML é paralelo a CD. E da mesma forma, como CD é paralelo a B, ele também vai ser paralelo a quem? A B. Ora, então eu tenho dois segmentos partindo de um mesmo ponto, paralelos a quem? A esses mesmos caras. Então não é difícil perceber que, se esse segmento é paralelo a esses dois, e esse segmento é paralelo a esses dois, com essa extremidade em comum, eu posso concluir então o quê? Que na verdade esse ponto J ele não está aqui, né? Esse ponto J ele vai estar onde? Ele vai estar aqui. Aqui é a verdadeira posição do ponto J. Certo? Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho, então, que MJ e L são colineares e, automaticamente, o segmento JL vai ser paralelo a quem? Vai ser paralelo a AB e CD. Então, a primeira propriedade a gente acabou de provar. A mediana de Euler de um trapézio ela é paralela às bases. O que falta a gente mostrar agora é que, de fato, a medida dela vai ser a semidiferença, o módulo da semidiferença
da medida das bases. Bom, de que maneira que a gente faz isso? Bem, mais uma vez, nós temos aqui esse ponto M, ponto médio de AD. Então, digamos que a base AB vale a X e a base CD vale a Y. Então, como MJ é base média do triângulo ABD, o que nós temos? Nós temos, então, que MJ vale a metade de AB, ou seja, esse segmento MJ ele vale X sobre 2. Certo? Ora, o segmento ML é base média do triângulo ACD. Então, a medida do segmento ML vale o quê? Vale Y sobre 2. Então, ML é igual a Y sobre 2, o que significa, então, que esse segmento MJ mais o segmento JL tem que dar Y sobre 2. Então, dessa forma, eu tenho que X sobre 2 mais JL fica igual a quem? A Y sobre 2. Então, passando esse cara para cá, isso aqui então me dá que o segmento JL, ele mede então Y menos X sobre quem? Sobre 2. Por que a gente pega sempre em módulo? Por uma razão muito simples, porque se a base CD for menor que a base AB, essa diferença Y menos X, escrita dessa forma, ela fica negativa. O que não faz sentido, porque JL é a medida do segmento JL. Então, por isso que a gente pega em módulo, né, para o caso em que a base CD for menor que a base AB. Então, nós temos que a mediana de Euler, JL, ela gosta de duas propriedades. Ela é paralela às bases de um trapézio, como a gente viu aqui, e a medida dela se dá pelo módulo da semidiferença das bases. Então, é assim que a gente calcula a mediana de Euler de um trapézio. Então, agora o que a gente vai fazer vai ser aplicar a relação de Euler que a gente viu por um quadrilátero qualquer, nesse caso em particular do trapézio. É isso que a gente vai fazer agora. Bem, então lembrando, o que diz a relação de Euler para quadriláteros, né? Diz que a soma dos quadrados dos quatro lados de um quadrilátero é igual à soma dos quadrados de suas diagonais mais 4 vezes o quadrado da mediana de Euler, né? Que no caso aqui é o nosso segmento JL. Então, lembrando disso, eu tenho que P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 4 vezes JL ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. Perfeito? Mas como a gente acabou de ver, né, esse segmento aqui JL, ele vale a semidiferença. Então, considerando o nosso desenho, eu tenho que a base CD maior que a base AB. Então, vai ficar como? Vai ficar C menos A sobre 2 ao quadrado. Então, levando esse cara ao quadrado, isso aqui então fica P ao quadrado mais Q ao quadrado mais 4 vezes C ao quadrado menos 2AC mais A ao quadrado, tudo isso sobre 4, igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. Bom, então, esse 4 simplifica com esse 4. E uma vez simplificando aqui, eu posso simplificar esse C ao quadrado com esse C ao quadrado e esse A ao quadrado com esse A ao quadrado. Então, disso, o que me sobra, né? Me sobra aqui num trapézio, a soma dos quadrados das diagonais é igual à soma dos quadrados dos lados não paralelos
mais 2 vezes o produto das bases. Então, aplicando a relação de óleo para quadriláteros no trapézio, a gente chega nesse caso em particular. Certo? Eu tenho que a soma dos quadrados diagonais é a soma dos quadrados dos lados não paralelos mais o dobro do produto entre as bases. Então, a gente tem esse caso particular. Bom, então vamos ver agora um problema em que a gente usa exatamente essa relação, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o nosso problema é: calcule o comprimento do segmento que une os pontos médios das bases AB e CD de um trapézio, sabendo que AB vale 14, BC vale 7, CD vale 4 e DA vale 5. Então, aqui estão as nossas opções, certo? Então, eu vou deixar você tentar resolver esse problema em casa e na nossa próxima aula eu vou mostrar a resolução desse problema. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.